pessoas pensam e ficam questionando quando será o fim. Marcos capítulo 13, quando o Senhor Jesus fala a respeito do templo de Jerusalém, a profecia em que ele será derribado e que ele será destruído, Jesus dá várias orientações a respeito do fim. Em tempos em que estamos vivendo, também podemos pensar dessa forma. Por isso, a nossa lição da revista Palavra e Vida, a 6ª lição, nós estamos falando sobre esperança em tempos de quarentena. Nós podemos afirmar, apesar de tanta coisa acontecendo, ainda não é o fim. O texto básico para estarmos estudando esse tema, sobre ainda não é o fim, é Marcos capítulo 13. Diz assim, a partir do verso 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifício! E respondeu Jesus: Veste esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ele, assentando-se no Monte das Oliveiras, de fronte a Tiago e também João, André, perguntou em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem a se cumprir? Então Jesus começou a falar. Jesus começa a dizer a respeito das últimas coisas. Há muito no coração do ser humano em querer saber o futuro, o que está por acontecer. O que nós vemos na orientação de Jesus, nesse capítulo 13 de Marcos, é que ele aponta para sinais, ele aponta para coisas que estão como apontando para o final de todas as coisas. Certo que estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo algo não tão comum na história da humanidade, mas como o título da lição nos afirma, ainda não é o fim. Haverá pandemias, haverá guerras, rumores de guerras, haverá nação contra nação, nós seremos entregues a juízo, como assim foram entregues os primeiros cristãos. Muita coisa para acontecer, mas o que deve estar chamando a nossa atenção são os sinais e a nossa preparação para esse momento terrível que será para aqueles que não creem. Então vamos ver algumas coisas que com certeza estará trazendo luz aos seus olhos, à sua mente, sobre essas verdades de Jesus. Nesse tempo em que nós estamos vendo muita coisa acontecendo, predito já por Jesus, ele disse no verso de número 5, Marcos capítulo 13. Então Jesus começou a ensiná-los e disse: Tende cuidado para que ninguém engane vocês. Tenha cuidado nesse momento onde nós estamos vivendo. Há muitos falsos profetas, há muitas coisas que as pessoas falam e que não estão na Bíblia. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus e ver o que é profecia bíblica e o que não é. Há muitas pessoas que apontam para alguns sinais que nem estão na Bíblia. E você precisa estar atento quanto a isso. Também Jesus nos orienta, nos fala a respeito de que esse tempo final será um tempo de sofrimento. E no tempo de sofrimento nós precisamos buscar a Deus, precisamos estar certos daquilo que estamos fazendo. No início da igreja cristã houve perseguição, houve martírio, e tudo isso não impediu a igreja de continuar pregando o evangelho, se expandindo. Por isso, mesmo que haja um sofrimento no corpo, nós precisamos acreditar que não é o fim. É como Jesus nos aponta nesse texto, capítulo 13 de Marcos, o verso de número 28 e 29. Diz assim: Aprendo, pois, da parábola da figueira. Assim também, quando vierem a acontecer essas coisas,
sabem que o tempo está próximo. Ou seja, o sinal da figueira, quando ela dá o cair das suas folhas, quando ela dá o seu fruto, sabemos as estações, sabemos os tempos. E isso deve chamar-nos a atenção também. Está chegando um tempo, irmãos, em que Cristo Jesus voltará. Haverá falsos mestres, haverá falsos profetas, haverá coisas ainda por acontecer. E por último, eu gostaria que você estivesse atento a duas coisas que Jesus falou no verso de número 33, ele repete no verso 37, falando assim: vigie e ore, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Ou seja, vigiar e orar. Nesse tempo difícil, nesse tempo em que nós estamos vivendo, a igreja precisa estar alerta. Antes de tudo, joelho no chão, orando e pedindo direção e discernimento a Deus sobre as coisas que estão acontecendo. E vigiando. A igreja não pode estar paralisada, antes precisa estar atenta a tudo aquilo que temos como sinais. O céu pode se escurecer, as coisas podem estar diferentes, como o templo foi destruído, guerras, rumores de guerras, pandemias. Mas, irmãos, ainda não é o fim, porque quando Jesus vier, ele virá em glória, virá nas nuvens e arrebatará a sua igreja, o seu povo, para estar junto com ele nos céus. Eu vou estar nesse dia com ele. E você vai estar com Jesus quando ele voltar? Pense nisso. Vigie e ore. Palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, mas a alegria ela vem pela manhã.